Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo o seu merecimento? E a resposta dos espíritos: já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desventura. E como eles estão por toda parte, não existe nenhum lugar circunscrito ou fechado especialmente destinado a uns ou a outros. Quanto aos espíritos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme seja mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Se analisarmos essa resposta, nós temos, sob os parâmetros da doutrina espírita, entendemos que céu e inferno são estados de consciência, não estando em nenhum lugar específico. Temos algumas obras espíritas que nos dizem, de alguns vales disso ou daquilo. Mas se a gente for entender a fundo essa questão, o que quer dizer isso? São estados de consciência. Sabemos que nós nos afinizamos aos espíritos, conforme aquilo que eu penso. Se eu tenho o meu pensamento permeado por coisas boas, eu naturalmente vou me afinizar com espíritos que têm o mesmo teor de pensamento. Da mesma forma, o contrário, se eu tenho pensamentos voltados para o mal, voltados para muita raiva, ódio, rancor, não consigo perdoar, eu vou me afinizar com espíritos que têm os mesmos pensamentos, né? Então, quando falamos na nossa vida aqui na Terra, acontece da mesma forma. Não só quando estamos desencarnados, quando estamos encarnados também, pois sabemos que existem uma infinidade de espíritos desencarnados sem que possamos nos dar conta, né? A não ser aqueles que possuem aí uma mediunidade que possa identificar e sentir a presença dos espíritos. Muito bem, partindo desse princípio, sendo céu e inferno estados de consciência, fica muito mais fácil de buscarmos o céu na Terra. A felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar cada qual em lugar distinto. Ainda que juntos, podem um estar em trevas, enquanto que tudo resplandece para o outro, tal como um cego e um vidente que se dão as mãos. Este percebe a luz da qual aquele não recebe a mínima impressão. Uma comparação vulgar fará compreender melhor essa situação. Se se encontrarem em um concerto dois homens, um bom músico de ouvido educado e outro desconhecedor da música, de sentido auditivo pouco delicado, o primeiro experimentará a sensação de felicidade ao ouvir aquela música daquele concerto, enquanto o segundo permanecerá insensível, pois ele não entende, ele não tem o ouvido aguçado para aquilo, porque um compreende e percebe o que nenhuma impressão produz no outro. Assim sucede quando há todos os gozos dos espíritos que estão na razão da sua sensibilidade. Muito bem, então vimos que os espíritos falam em adiantamento intelectual e moral. E para entendermos o processo intelectual e moral de um ser humano, temos que olhar para toda a história da evolução da nossa espécie. E o nosso espírito foi evoluindo juntamente com o corpo, né? O homem em si, o organismo homem. Fomos evoluindo juntamente com esse corpo. E o nosso cérebro
também sobre o modo de funcionamento do nosso cérebro para entendermos melhor o que é esse estado de consciência individual e se vivemos o céu ou o inferno aqui na Terra ou após o desencarne. Mas agora vamos olhar para o nosso corpo enquanto encarnados. Nós temos a cognição, o sentimento e as sensações corporais em nosso ser, da parte orgânica, do cérebro. Por que eu quero chamar a atenção para isso? Assim como não existe um lugar circunscrito para estarmos no céu ou no inferno, também não existe um lugar circunscrito dentro de nós que vai direcionar o sentimento, que vai dizer da cognição. Embora imagens do nosso cérebro mostram que o nosso pensamento, o nosso processo de cognição, ele está mais localizado na parte da frente, né? No córtex pré-frontal do nosso cérebro. Mas nós entendemos que faz parte de nós, do nosso ser. E onde está a nossa consciência? Onde está localizada a nossa consciência? Tem um lugar, né, dentro de nós? Ela está em nós. A informação chega para nós, seja através da visão, audição ou imagem mental que criamos, ou olfato mesmo, através do nosso cérebro e as conexões cerebrais, né? Então nós temos aí umas pecinhas, como se fossem umas pecinhas dentro do nosso cérebro que fazem o processo de informação chegar até nós, para captarmos essas informações. Hoje o que nós estamos ouvindo aqui, nós vamos fazendo essa cadeia aí, né, dentro de nós, que vai fazendo sentido e que nós vamos podendo entender do que estamos falando aqui. Se vamos pensar no estado de consciência, céu e inferno, como estamos vivendo a nossa vida aqui na Terra? Porque se estamos encarnados, nós temos que pensar sobre a nossa vida, nós temos que refletir sobre como estamos vivendo a nossa vida. Porque nós sabemos que quando desencarnarmos, vamos desencarnar tal e qual estamos aqui. Se eu tenho uma predominância de sentimentos e pensamentos bons, eu vou desencarnar dessa forma, né? Eu não tenho um momento mágico, uma chavezinha que vai virar e que vai me transformar. Se eu passei uma vida voltada para o mal, vai me transformar no anjo, né? Eu vou viver bem, né, no céu, de uma forma angelical. Isso não existe. Isso é o estado de consciência. Assim como estou agora, desencarnei, estarei. E aí nós sabemos, enquanto desencarnados, é tudo intenso, né? Se nós sentimos amor, nós vamos sentir um amor indescritível. Se nós sentimos predominantemente raiva, nós vamos sentir uma raiva também indescritível, que nós não conseguimos alcançar, porque é tudo intenso, não tem o corpo mais como mesmo um escudo, né, que nos protege de nós mesmos muitas vezes, né? Porque além do que nós estamos vivendo aqui hoje, nós temos a nossa bagagem de outras vidas que não temos acesso por conta do esquecimento. Deus, infinitamente bom e sábio, nos deu essa bênção do esquecimento, para que nós possamos evoluir com as nossas próprias ferramentas que temos aqui hoje, com os nossos próprios recursos. Então eu não vou ter acesso, além do que me faria muitas vezes muito mal ter acesso a conhecimento de outras vidas que tive. Se nós considerarmos que hoje nós somos a nossa melhor versão de todas as vidas que vivemos. Hoje eu sou o que eu já fui de melhor até hoje, sou eu que eu sou agora. Por que eu vou querer saber o que aconteceu em outras vidas? Não faz sentido. Nenhum. Não faz sentido, né? Se eu fui ruim, não quero saber. Eu vou viver agora. Eu vou fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho agora. Com os recursos que eu tenho hoje, com os conhecimentos que eu estou tendo hoje. Para que eu possa, então, chegar perto de um estado de consciência feliz, de um estado de consciência que possamos chamar de céu,
Será que existe essa possibilidade de vivermos o céu aqui na Terra? Ou após o desencarne? E o que seria esse céu? Temos uma ideia, né, que em algum momento da vida da humanidade se pintou que o céu era povoado por anjos, né, que tocavam músicas e vivíamos felizes para sempre numa eternidade que não temos nem como dimensionar isso. Né? Não existe. A felicidade ou o céu no desencarne é de muito trabalho, de muito investimento, de muito servir, assim como nós já estamos absorvendo isso durante a nossa estadia aqui na Terra. Nós sabemos, nós vemos, nós entendemos que temos que fazer isso cada vez mais, servir o outro. E assim nós vamos sentindo essa plenitude, sentindo essa felicidade em alguns momentos da nossa vida. Como todos sabem, ou a maioria sabe, eu sempre faço um gancho com os conhecimentos que eu adquiri aqui na Terra, né? Pela oportunidade que eu tive de exercer a profissão que eu exerço. Então, eu vou trazer um pouquinho para a gente poder pensar sobre por que algumas pessoas não conseguem avançar. Né? Porque elas são preguiçosas, porque elas não querem adquirir conhecimento, não querem trabalhar, não querem isso, não querem aquilo. Eu vou deixar uma interrogação aqui, né? Será que quando sofremos alguma situação muito difícil na nossa vida, que pode ser configurada como trauma, aprendemos, nos desenvolvemos da mesma forma que aquelas pessoas que não sofreram, né, esse trauma em suas vidas? Deixei essa interrogação para a gente pensar junto. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes quem sofreu um trauma em sua vida, e existem inúmeros traumas, vivem verdadeiros infernos aqui na Terra, internamente. E a gente não vê, nós não vemos. Eu olho para o meu irmão, eu não consigo ver o que ele viveu, porque a gente não vê sentimento, a gente não vê pensamento, eu não vejo, mas ele está vivendo um verdadeiro inferno. E aí, como que ele vai conseguir avançar? Se ele não se tratar, se ele não se olhar, se ele não investir nele mesmo para que ele avance. Muitas pessoas ainda hoje têm a tendência de deixar para lá, né? Eu não quero olhar para isso, não vou, tudo bem, eu vou seguir. E por muito tempo pode resolver, pode dar certo, mas chega uma hora que não dá mais, né? Os traumas, eles deixam marcas, eles deixam cicatrizes reais no nosso cérebro e no nosso sistema nervoso. E o nosso sistema nervoso é composto não só no nosso cérebro, mas como todo o nosso corpo. E isso nos afeta diretamente, não tem como. Chega uma hora que não avança, não se consegue. Além de não se avançar, podem se desenvolver doenças, transtornos, e que precisam ser tratados, assim como uma doença orgânica, um diabetes ou qualquer outra doença. E nós ainda temos muitos preconceitos com relação a isso. Né? E se todos nós pudéssemos avançar nessas questões, com certeza a humanidade avançaria passos mais largos. Poderíamos viver mais céus aqui na Terra, assim como no nosso desencarne. Né? É muito comum que nós, seres humanos, quando vamos alcançando uma certa idade, né, começamos a nos questionar: como vai ser o momento da minha morte, do meu desencarne? Né? Quando somos jovens, ainda não fica muito distante, né? A gente não pensa muito nisso. Mas quando a idade vai avançando, isso começa a chegar mais perto. E vamos nos questionando, vamos perguntando: como vai ser? Né? O que vai me esperar lá do outro lado? Vai depender muito de como a gente viveu a nossa vida aqui na Terra. Se todos os nossos conhecimentos adquiridos foram colocados em prática, e agora eu estou falando da doutrina espírita mesmo, né? E os conhecimentos
de todas as ordens, não só da doutrina espírita, né? Se colocamos em prática, se podemos aproveitar todas as oportunidades que tivemos, assim vamos avançando, assim vamos conseguindo viver esse céu tão sonhado por tantas pessoas. E se não é viver uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, por quê? Problemas todos temos e vamos ter por muitas outras vidas ainda, porque é o estado do nosso planeta, nós vivemos aqui. Se estamos aqui é porque temos que aprender, então problemas nós vamos ter. A grande questão é como lidamos com eles, né? Se conseguimos lidar de uma forma mais leve, se conseguimos absorver o que temos que absorver, se conseguimos avançar como temos que avançar. Se eu conseguir superar as minhas dificuldades, se eu conseguir me tratar como eu poderia me tratar, né, com os recursos que eu tenho aqui na Terra, talvez eu consiga chegar nesse ponto de poder ter uma vida mais leve, né, enfrentar as dificuldades de forma mais tranquila, né, porque se eu não fizer isso aqui na Terra, eu vou ter que fazer depois, né? Se eu desencarnar de uma forma difícil, a depender de como eu vivia a vida aqui, eu vou precisar de um tratamento depois, né? E nós sabemos que existem também. Não sei como é, né? Não tenho esse conhecimento, mas que existe. Eu vou precisar me deparar com os meus erros, perdoar o que eu tiver que perdoar, entrar em contato com as minhas vivências, meus aprendizados e identificar o que eu preciso melhorar e começar de tudo de novo. O processo de aprendizado, de conhecimento, de estudo, para poder voltar e viver uma nova vida, com novas oportunidades, com novas possibilidades de avançar. É possível, né, a partir de um estado de consciência de cada um de nós. O céu e o inferno vividos são estados de consciência. Então, nós temos que ter essa noção, esse entendimento. E quando conseguimos avançar, contribuímos de forma muito positiva, tanto para nós mesmos, como para o avanço da humanidade. Afinal, o objetivo de todos nós é o mesmo: o crescimento, o desenvolvimento, enquanto seres humanos, enquanto espíritos, enquanto seres que sentem, que têm sentimentos. E eu desejo que todos nós consigamos nos entender, nos conhecer profundamente, consigamos superar as nossas dificuldades e traumas e que consigamos encontrar o céu dentro de nós. Não de forma utópica e mística, mas com os pés no chão, com a firmeza de quem sabe de onde veio e de onde quer chegar. De novo pergunto, o que é o céu e o que é o inferno? Eles existem mesmo? Agora podemos responder que a partir de como vivemos a nossa vida internamente, vamos poder responder a essas perguntas e cada vez mais vamos querer viver no céu. Não pensando naquela imagem angelical de que se desfruta infinitamente de gozos e prazeres eternos e bem-estar, mas de quem é maduro para entender que a partir do esforço, do trabalho, do conhecimento adquirido, da superação das próprias dificuldades, é possível viver uma vida com significado e propósito, pensando no próximo, querendo o bem para si e para todos, com leveza e respeito à vida.